Fala, pessoal! Sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila, e como sempre, muito bem acompanhado por pessoas que sabem muito bem e manjam dos paranauê da alimentação. E hoje eu estou com meu brother de longa data, de altas barraquinhas e academia. Barraquinha foi foda, hein, velho? Nossa Senhora! Aí é bem União Santinês, né? Festa junina. Né? Festa junina. Dalton Carvalho. Muito bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui entrevistando uma queridona, amiga, e eu como paciente também, né? E quem tá de frente pra você? A nossa co-hoster aí, maravilhosa. Linda demais, Os né? cabelos Rapunzel. Gigante, naturais. Alma. Alma de Lia. Reiki Livre BH. Linda. Quem és tu, Lia? Você é presente? Sou namorada da Dalton. Para e pensa, você foi entrevistada hoje, agora você tá entrevistando Agora tudo no mesmo dia. A vida é assim com você? É, Radicalmente. tô aprendendo a viver emoções. Eu sou a Lia. Ô, Lia, aproveita aí pra gente, só olha nos olhos dessa sua sócia aí, ó, e fala olhando pra ela quem és tu. Sou a Lia, terapeuta reikiana e farmacêutica. E sócia dessa nutricionista maravilhosa, dessa pessoa maravilhosa que vai estar aqui com a gente agora. Passando muita coisa boa aí para as pessoas também, muita energia boa, muito conhecimento bom e útil. Por isso que eu pedi pra você falar. Olha só pra você ver como é que você fala com amor. A introdução ficou Tem que pegar as manhas, não tem, ficou Dal? pequena pra gente a introdução, viu? Querida Nós Joyce, trabalhamos com amor, então é isso. conta pra gente, Joyce, quem és tu? Você tem 30 Bom, minutos. tem 30 minutos. Então, eu sou a Joyce Lima, sou nutricionista há 20 anos já, gente, já 20 anos já. E eu trabalho com a nutrição integrativa, onde a gente trabalha, na verdade, a raiz do problema das pessoas. Então, por isso que eu e Lia, nosso trabalho se comunica, porque a gente trabalha no fundo, né, na raiz da causa, né, de todos os problemas que vão surgindo da alimentação. As pessoas vão lá, eu quero emagrecer. O que mais quer hoje? As pessoas, o que elas mais querem hoje é emagrecer. Se você jogar lá no Google, o que você quer? Você quer emagrecer ou você quer ser feliz? A maioria quer emagrecer. Só que para emagrecer, nós precisamos ter um metabolismo funcional. E o que a gente vê hoje? As pessoas estão estressadas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão com burnout, não tem tempo para nada. E elas se desconectam delas mesmas. E aí o emagrecimento fica mais difícil. Gostei de ouvir isso, mas essa é a pronta, né? É. A Joyce, preparada, cheia de quadrinho na parede lá, com o nome. Vamos rebobinar a fita? Vamos. Vamos voltar naquela criancinha lá da infância. Estudou onde? Filha de quem? Qual escolinha que você frequentou? E o mais importante, você sonhava em ser quem você é hoje? Conte-nos. Eu não imaginava que eu seria nutricionista. Não imaginava. Mas, desde quando... eu sempre gostei muito de esporte, então eu sempre gostei muito de estar nesse meio. E aí isso foi acontecendo na minha vida. Então, foi acontecendo e... Você estudou onde? Cresceu onde? Fala pra gente. Não dá rodeio, não. No Santa Maria. Santa lá na Cidade Maria, Nova. na Cidade Nova. Olha. Eu Parece uma estudei lá. floresta aquela escola lá, né? Eu estudei no Santa Maria também, mas Estudou? comecei no Arquidiocesano, no Planalto. Super rígido, colégio, né? Colégio de freio, padre. Por isso que eu sou assim, dessa Sério. Tá bom. seriedade. Ah, beleza. Tô vendo. Santa Maria aí. E aí depois eu estudei no Pitágoras. Eu morava lá na Cidade Nova, e aí depois eu mudei para Anchieta, e aí eu comecei Filha de quem? Irmã de quem? Meu pai, ele era dono das lojas Tupã. Mentira! Que maravilhoso! Hoje ele não está mais conosco. Como é que é o nome dele? Jacó. E por que Tupã, gente? Tupã, né? Tupã ali na entrada ali do Guarani, ali com Tupi, pô. Tinha uma lojona gigante lá. Isso. Era uma loja de móveis, eletrodomésticos. Isso mesmo. Não, é famosa. Teve várias lojas, eram 13 lojas Tupã. Que delícia, gente, resgatar isso. Obrigado, viu?
Legal, né? E aí, na verdade, eu acho que esse tino mais empreendedor eu peguei dele. E a mamãe, quem que é? Minha mãe é Rosália. Ela tá... hoje ela tem 83 anos, ela malha todos os dias. Você tá né? brincando? Minha mãe malha todos os dias, magrinha, né, Lia? Faz tudo sozinha. É um exemplo. Tô sentindo um pontinho de inveja aí da mamãe. O que tá acontecendo? Não é inveja. Você vai ter que rebolar pra chegar lá. Exatamente. 83 tem chão. Exatamente. 83, magrinha, Tem estrada. malhando. Ela falou, meu Deus do céu, tem uma trajetória pela frente. É tipo isso, né? Ó. Que delícia, cara. E tem irmão? Tem o que que é? Tenho 2 irmãos. Um irmão meu não mora aqui, mora nos Estados Unidos, e a minha irmã mora aqui, já tem sobrinho, já tenho sobrinho neto, já tem a família toda, Gente bem do céu. grande. Tá. E por que nutricionista? Na verdade, eu sempre gostei muito de esporte, desde cedo. Então, com isso, foi acontecendo, né? Eu fazia muito exercício, eu pedalava já muito desde cedo. Minha mãe sempre me colocou em vários tipos de exercícios. Mas tinha um esporte que você gostava mais? O ciclismo era que eu gostava, então, eu permaneço nele hoje, mas antes eu fazia só indoor. Mas antes, assim, eu sempre gostei de fazer. Fazia tudo que... tive toda aquela sequência de balé, jazz, aí depois eu fui pra capoeira, depois eu fui pra aula de luta. Capoeira? Brava. Tem cara ali de capoeirista. Por essa nem o futuro esperava, né? Não. Não sabia. Cuidado se um dia você fizer raiva nela. lembro. Você vai tomar um rabo de arraia, Aquela rasteirinha. um martelo. Que delícia. Nossa, sempre foi Muay Thai, fiz também, até eu chegar hoje no ciclismo que eu estou, né? Mas, na verdade, a nutrição, eu comecei a fazer a nutrição e no meio do caminho eu tive uma depressão. E aí essa depressão me fez olhar para a nutrição de uma outra forma. Mas vamos falar diferente. O que foi essa depressão? Para e pensa hoje. Você superou. Superei. Mas volta nessa vírgula, porque foi uma vírgula, não foi um ponto final. Para muitas pessoas acaba se tornando um ponto final. Para você não, foi uma vírgula. Foi uma vírgula. O que você sentiu que você falou assim, travei e você não conseguia sair do lugar? Na verdade foi uma tristeza enorme que eu acredito hoje ser por medo, sabe? Esses traumas acumulados. Na época, meu pai faliu, foi uma confusão. Então, assim, eu acho que nesse período onde a gente teve uma mudança muito drástica na condição de vida que a gente tinha e passar por todos esses problemas... Você estava com quantos anos? Eu estava com 20. Nossa, era muito 20 nova. anos. Mas já tinha uma consciência, né? Do que estava Absurda. acontecendo. Já, sim. E assim, a atividade física foi uma coisa que me sustentou muito para conseguir enxergar isso de outra forma. Porque na época os médicos nem sonhavam em colocar a nutrição no meio desse pacote. Perfeito. Então assim, eu fui nos médicos, fui em vários inclusive, e aí era remédio. E com remédio, 20 anos, todo mundo achava que era frescuragem, né? Porque naquela época era diferente. naquela época era diferente. Você é doida, menina? Você nasceu com o bumbum pra lua. Isso, Falando disso daí. Isso é. Mas ninguém entendia que você estava somatizando as energias e canalizando pra dentro de você. Exatamente. Até hoje, né? Até hoje, com bastante conhecimento que a mídia trouxe, né? A rede social trouxe muito conhecimento do que é a depressão, do que é a tristeza. Até hoje, ainda tem um estigma sobre essa De onde doença, vem, né? Como Achar que é frescura, achar que é corpo mole. E é muito sério. E a nutrição está muito ligada com isso, além também da questão energética e espiritual, né? Que a Lia traz também. Então, assim... Você alimentava bem naquela época? Fazer um parelo. Eu me alimentava justamente porque eu gostava de exercício. Entendi. Não foi a causa da depressão, mas me ajudou. A nutrição... Joyce, ela me bonita, atleta, 20 anos, jovem. 20 Que história é essa de depressão, só? Exato, Não combina, não, Mas eu acho que tudo tem um propósito. Perfeito. E quando eu passei por isso, eu ganhei um livro que chamava Cérebro Desconhecido. E a partir desse livro, a minha concepção de nutrição começou a mudar. Foi e o aí gatilho, eu acho então. que isso me ajudou a trabalhar a nutrição de uma outra forma, de uma forma mais humanizada, entendendo o contexto de cada um. Porque desde aquela época a gente já
começava a ser estudar o intestino, as emoções, o que a gente precisava nutrir para ter esses neurotransmissores em alta, para a gente conseguir contrabalancear as tristezas, né? Quais vitaminas e minerais eram necessários para manter esse ânimo, que quando a depressão vem a gente tira o ânimo, né? Então, assim, isso nessa época foram fatores que me ajudaram a sair da depressão e, por um segundo momento, me libertar dos medicamentos. Quando você parou de tomar medicamento, como é que foi isso? Porque todo mundo fala que tem um desmame ali, que é muito perigoso, né? Na verdade, o médico não queria me dar, não. Mas aí eu impus, olha... Eu estou fazendo a minha nutrição, eu estudo sobre isso, eu faço esporte, eu quero tentar. E aí, é muito importante ter a terapia, né, junto. Hoje eu escolho a terapia na área holística, na área integrativa, que eu acho que é a que faz mais sentido aí para... Com aquela bonita ali. Lia, conta pra gente, quando uma pessoa chega com uma alma carregada lá, e tá com esses pensamentos intrusivos. Isso. E você percebe que ela tá repleta de sentimentos que não pertencem para ela, que são os lixos sociais, que ela acaba absorvendo e ela deita perante você. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Porque, na verdade, a gente... eu cuido de alma, né? É algo muito mais profundo do que o que a gente está vendo ali na superfície. Então, assim, tanto a gente, os nossos pacientes chegam até a gente muito assim, tô ansioso. Mas a ansiedade, ela tá aqui em cima, né? Existe uma história, todo um histórico ali por baixo dessa ansiedade que o reiki, ele vai ajudando a descamar. E a gente vai tirando essas máscaras, a gente vai realmente chegando ao cerne da causa raiz do problema. E um dos grandes problemas, né, que os nossos pacientes compartilham é o relacionamento com a alimentação. Então, assim, como que eu lido com a alimentação? Eu me presenteio? Então, assim, eu tô feliz, eu como demais. Eu tô triste, eu como demais. Eu tô estressada, eu como demais. Então, assim, como que você vai lidar com o relacionamento que você tem com a alimentação? Que é o que a gente trabalha muito. Então, assim, ela entra na parte de modulação corpo e alma do fisiológico, né? Então, ali, assim, eu como bem, tá? Mas às vezes você não tá comendo determinado alimento no horário correto, na quantidade correta que você precisa para o seu corpo começar a produzir novamente os neurotransmissores que ele precisa para manter a sua produção de serotonina, a sua produção de dopamina. Outra coisa, às vezes as pessoas estão muito viciadas em dopamina, que é esse excesso de estímulo que eu tenho rápido. que ter, sabe? Para eu me manter como se eu tivesse... E como se eu tivesse que estar feliz o tempo todo, como se eu tivesse que estar ativo o tempo todo. Você falou uma coisa muito bonita que eu gostei. Todo mundo, quando só vê o negócio, quando derramou. Aí acho que foi aquela última gota que foi a causadora do derrame. Na verdade, não foi. Não é. Existe algo muito mais profundo ali dentro que vai acumulando isso até chegar a culminar no dia. E como que as coisas estão linkadas? Que, assim, eu comecei a viver essa questão da alimentação na primeira. Por que você se transformou paciente dela? Gostei disso, e aí? Porque exatamente por essa questão integrativa. Porque eu também já estava fazendo o esforço de me reconectar à alegria, ao esporte. Esse aí que é o paciente que você falou que ele vai mostrar aqui, o físico dele? Aqui que você tá... né? Você vai tirar a camisa e... Eu esqueci a cuequinha branca, não vai dar certo. Cueca branca, cara, que bonito. Combina com ele, não combina? Minha cara, combina com meus olhos. Eu duvido que você arranque essa blusa aí, meu filho. Você vai tomar um rabo de arraia que a Linha acabou de aprender agora com a sócia. Já passou a instrução técnica. Você acha que você vai conseguir? Já deu um chute debaixo da mesa ali, ó. Pá! Não, já senti Fica quietinho aí, ó. O bico da botina já veio na canela aqui, ó. Você tá achando que foi só você que oprimiu ela lá nos ciúmes, né? Não é? Ela deu uma olhada pra você ali agora, filho. Não, eu acho que... Tira essa blusa pra você ver. Mostrar, né? Fazer propaganda. Não, é pela propaganda. É isso que eu amo na sociedade. Quando a pessoa é sócia mesmo, aí eu deixo. Mas conta pra mim, aí a nutrição entrou na sua vida, você começou a desenvolver ali, e ali você se percebeu, você reencontrou. Por quê? Isso. Você tava ajudando muitas pessoas também, né? E aí foi um caminho
que se não tivesse acontecido, talvez não seria a minha conduta. Porque eu entrei muito querendo o esporte, e no meio do caminho, as coisas aconteceram, eu atendia também a performance, mas de uma outra forma. Entendeu? Porque hoje a gente não chega na performance se a gente estiver estressado, se a gente estiver inflamado, se a gente estiver doente. Então, assim, foi um percurso que no meio do caminho acabou sendo bom, porque eu acabei vivenciando muito isso, né? E sabendo o papel da nutrição para vencer esse obstáculo. Porque depois eu consegui ficar livre dos medicamentos. E aí eu falo muito isso com os pacientes. A base, ela tem que ser sempre mantida. Então, existem fitoterápicos que ajudam, existem certos tipos de nutrientes e de alimentos que precisam ficar ali nessa alimentação e atividade física. Ô, Joyce, e o que eu estava falando da integração é como que é importante, né? Assim, uma alimentação tanto que muda a conduta do seu paciente, assim, por exemplo, o estômago que você está tratando ali, como que muda, por exemplo, na questão da ansiedade, no sono. No Explica sono, um pouco disso também. né? Pois é. É muito Então, legal. quando você se alimenta melhor, você coloca para dentro de você coisas boas, né? Que fazem sentido, porque a gente tem que pensar que a alimentação não é comer o que eu gosto, mas o que eu preciso, né? Para as células funcionarem, para o meu metabolismo funcionar, para tudo acontecer, eu preciso de nutrientes, né? Então, quando a gente devolve isso para o corpo da pessoa, ela volta a viver. Então, ela melhora a qualidade do sono que ela tem. Aí, quando ela melhora a qualidade do sono, ela tem mais energia de manhã para ela fazer o que ela precisa de fazer. Ela consegue ter mais concentração, ela consegue ter mais percepção de quem ela é. É uma coisa, assim, muito... Então vamos aproveitar esse gancho dessa mulher maravilhosa que tá de frente pra mim com esses olhos amarelos. É amarelos? Amarelos. Diferente, hein? São mel. Bonito, hein? Quem te deu esse presente aí? Papai ou mamãe? Ou os dois juntos? Os dois Os juntos. dois juntos, né? Os dois E juntos. conta pra gente como que se reconecta através disso. Através da alimentação, com a alma, com o cuidado. O que você daria de gatilho pras pessoas? Porque às vezes a pessoa tá pertinho ali de alcançar isso, mas acha que é bobeira, entendeu? E outro dia eu escutei uma palavra até ontem, lá no Café com os Empresários, entendeu? O alimento que você ingere é o remédio que você consome. Isso. Porque o que acontece? Quando a gente começa a cuidar mais da gente, e quando você faz a sua alimentação, quando você sabe que você está escolhendo aqueles alimentos, você percebe a melhora que ele faz dentro do seu corpo, isso te conecta mais com você. E aí, quando você se conecta mais com você, você sai do tumulto do mundo. Então, você sai do excesso de ansiedade, do excesso de trabalho, do excesso do estresse. Porque quando você está nesse mundo estressante, você está muito fora de você. Né? Então, você não tem tempo de comer, você não tem tempo para fazer nada, você não tem tempo de dormir, não vou fazer isso. Então, assim, você se abandona. Então, quando você consegue essa reconexão com você, que eu acho que é uma coisa muito bonita que a nutrição faz, apesar de não ser vendido isso, ela faz automaticamente. Quando você começa a olhar para você e a cuidar de você, você se reconecta com esse ser. Agora eu quero te fazer uma pergunta difícil. Tem um cara que eu sigo, gente, no Instagram, o Lyoto Machida. Já ouviu falar desse cara? Sim, MMA. Esse cara foi campeão do UFC. Caraca. E esse cara tem toda uma cultura, karaté, toda uma cultura japonesa por trás. Uhum. E botaram na cabeça dele lá, dos antigos anciões lá, que tomar a primeira dose da urina por dia ajudava ele em trazer os hormônios que ele estava expelindo. Essa no anime. E isso veio dele através de um comportamento que ele falou que eu achei extraordinário. Então, olha só. Ele falou que um momento que é de reconexão máximo que ele tem todos os dias e que ele preserva sempre é o ato de se alimentar. Uhum. Então, quando ele vai sentar, ele vai se alimentar, ele não come com pressa. Ele não come fazendo outras coisas. Ele para o que ele tiver que fazer e ele literalmente se alimenta parando, pausando, sentindo o sabor da comida, a textura da comida e mastigando pausadamente. Não é sobre o quanto ele come, mas sim como ele come. E teve um dia que ele estava nesse processo, o filho dele veio ansioso demais, querendo falar com ele, pediu o filho para dar um tempo para ele poder terminar, e falou que aquele era um momento sagrado.
nesse momento hoje de todo mundo com o celular na mão, jogando pra dentro só pra poder cumprir uma meta de se alimentar, você acha que faz sentido isso que ele realmente fez? Não a urina, não precisa experimentar. É como se fosse uma meditação, né, que ele fez ali. Mas se a gente tivesse isso, né, nas nossas rotinas, o processo de digestão seria diferente, o processo de absorção dos alimentos seria diferente. Então, o que hoje o estresse faz no organismo? Ele desordena tudo. Então, você produz menos enzimas digestivas, você tem um intestino inflamado, você não consegue absorver direito esses nutrientes, as proteínas não quebram direito, não são bem absorvidas. Então, assim, só disso acontecer já se torna um metabolismo disfuncional. E aí o excesso de cortisol vai aumentar a insulina, não por meio do alimento, mas por conta desse desnível de hormônio. E aí esse aumento da insulina, você vai comer mais carboidrato, você vai querer mais doce, você vai querer mais alimentos que são mais palatáveis ali para você. E aí você, com cortisol alto, você não consegue dormir. Aí você não dorme direito. Viu como que é uma série de É uma cadeia de sucessões. É igual a engrenagem de relógio, né? E aí as pessoas engordam. E é por isso que eu tava falando dessa integração que elas se propuseram a trabalhar em equipe. Olha quem tá falando. Porque... Seu modelo lá, o número 1. Olha o tamanho do braço desse cara. Não, mas a gente até Não, ele teve que passar de lado ali na porta. a barriga. Parabéns, seu trabalho, viu? Calcular as proteínas do Dow. Tá certo. Não, olha ali pra você. Não, o Max olhou, você não acredita, não. O Max vai ter que tomar veneno demais pra chegar até ali, viu? Porque a sua genética não vai ajudar, não, irmão. Aqui é 25 anos de academia, cara, direto. Quase que eu tive que fazer um convênio com a JBS, né? Pra aumentar a proteína. Né? Porque... Eu falei, ainda bem que ele é o dono de uma marca de proteína e pode usar que ajuda bastante, demais. Né? Mas é tão gostoso essa integração de gerar a sabedoria, o equilíbrio mental primeiro para aceitar o trabalho que você desenvolve muito bem. Então, quando eu falei que é muito legal essa integração que você fez com a Lia, de deixa o reiki, o trabalho do psicológico ali, trazer a pessoa ao equilíbrio. Isso. E falar, opa, eu preciso me olhar, eu preciso meditar a comida que eu estou ingerindo ali, o alimento, né? E aí traz o conhecimento todo que você carrega para esse tratamento completo, né? Que eu achei muito legal. Não, imagina se as coisas acontecessem dessa forma. As pessoas não engordariam do jeito que elas engordam hoje. Porque se você pensar, nós estamos num momento onde se existe mais medicamento do mundo para emagrecer e, em contrapartida, mais pessoas gordas no mundo. Ô, Joyce, dá gosto você falando. Você é igual aquela menina que sentou antes de você, uma mostradinha. Isso, né? Fala igual um papagaio. Não, mas tava tímida. Mas tem propriedade pra falar, porque você gosta do que você tá falando. Mas eu queria... Olha lá, ó. Eu queria mas quando senta nós duas, vai muito. Porque, assim, o meu filho tem 16 anos e ele trata também com a Joyce e ele é fã número 1, assim, de carteirinha dela. A gente brinca que ele anda com a dieta embaixo do braço, igual o pastor, assim. Sabe, a dieta toda. É um discípulo da Joyce. É muito disciplinado. E eu acho, assim, importante colocar como que ela consegue entender cada pessoa, né? Como que é a rotina de cada pessoa e adaptar eu não chamo de dieta, né? É um plano alimentar à realidade da pessoa. Porque, por exemplo, meu filho tem uma vida, ele mora no interior, então ele tem uma vida mais corrida, precisa de coisas mais rápidas, mas também tem pacientes que gostam de fazer a própria comida, que gostam de brincar com receitas. Então, essa individualização do tratamento, eu acho que também ela é muito importante. A experiência falando, né? Que você pode fazer as pessoas fazer as dietas delas e sem ter que fazer uma dieta de todo mundo. Não, por hoje exemplo, tem que ser muito individualizado. Eu sou zero cozinha, falei isso com você na consulta, né? Cara, um ajuste que ela fez, eu tava comendo nada de proteína, né, Joyce? Praticamente nada. Aí a Joyce, ajusta a proteína para tanto. Eu o quê? É praticamente um boi, né, que eu vou ter que comer. Ajustei a proteína, acho que deu 2 semanas, não sei o que eu falei. 2 semanas, nó. Ô, Joyce, chegou no final do Papo Salão, tá gostou demais, eu tinha vontade de ficar mais 10 horas aqui, muito tempo, mas eu tenho que te apertar agora nesse final.
2 desafios. Uma música que toda vez que você toca o seu coração. E aquela frase que você tatuaria no corpo. Se você não tatuar no seu corpo, você pode tatuar no corpo da Lia. Porque lá tatuagem... Se for tatuar... se fosse tatuar no... Eu acho uma frase importante nos dias de hoje, falando relacionado ao que a Lia falou, que o amor cura. E, ai, gente, música... Ultimamente eu não tô nem escutando música direito, eu só escuto... músicas gospel agora. Não sei. Manda uma gospel que você tem. Manda uma passada. Legião Urbana, Capital Inicial, Jota Quest. Eu sei que você escutou Jota Quest pra caramba nessa escola. Não sei o nome das coisas, você acredita? Pega uma música do Chitãozinho Chororó então, hein? Chavantinho Pena Branca. Não. Amado Batista. Ai, gente, não sei. Deixa eu ver. Tem cara de quem gosta de Amado Batista, não tem, Dalton? Amado Batista vai? Não. Assim, Chitãozinho Chororó era bom, né? Naquela época. Ai, gente, não sei. Pensa na música, depois você me fala. Faz um convite para as pessoas poderem te conhecer, onde que te acham no arroba e qual é o endereço que te acha. Hoje nós estamos na Ivon Magalhães Pinto, 393. Então é um centro de terapia integrada, né? Terapia e nutrição integradas. Fica dentro da Escola Mineira de Squash, no São Bento. E aí, o meu Instagram é Joyce Nutrime. Pode me seguir lá. Joyce Nutrime, obrigado pela presença. Alma de Lia, você saiu super bem, parabéns, viu? E Dalton, mais uma vez, Carvalho. Obrigado pela presença. Pelo convite. A gente tem que marcar mais um bate-papo, porque agora nós vamos falar de tudo. Da parte dos produtos dele, do reiki e da nutrição e fazer um bem bolado. Combinado? Muito bom. Combinado. Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu. Muito obrigada.